O que acontece quando uma nação se esquece de Deus? Quando sua palavra, o manual de vida, o pacto de aliança é tão negligenciada que se perde em meio ao entulho do próprio templo? Imagine uma geração inteira nascendo e crescendo sem conhecer a lei do Senhor, vivendo em uma religião de rituais vazios e idolatria disfarçada. E se, no meio dessa escuridão espiritual, um jovem rei, com apenas 26 anos, decidisse simplesmente reformar o templo? E se, no processo, seus trabalhadores encontrassem um livro empoeirado que continha o poder de incendiar o coração do rei e iniciar o maior avivamento da história de Judá? Esta mensagem é para você que olha para a sua igreja, para a sua nação, talvez até para a sua própria vida, e sente que a palavra de Deus foi esquecida, guardada na estante, coberta de poeira. Para você que anseia por um avivamento real, uma reforma genuína que comece no coração. A história de Josias é o mapa para essa jornada. No final deste vídeo, vamos desvendar qual foi a reação imediata de Josias ao ouvir a palavra, um ato que todo líder e crente precisa aprender, e como a consulta a uma profetisa improvável selou o destino de sua geração. Sejam bem-vindos a Jerusalém, a uma nação à beira do juízo, mas também à beira de um avivamento. Vamos descobrir o poder de um livro esquecido e de um coração quebrantado. Fique comigo, pois a reforma de Josias pode ser o modelo para a reforma que Deus quer fazer em sua vida hoje. O mundo ordinário de Josias era sombrio. Ele herdou um reino em profunda apostasia. Seu avô, Manassés, foi o pior rei da história de Judá, enchendo a terra de idolatria, feitiçaria e até sacrifício de crianças. Seu pai, Amon, continuou nesse caminho. O templo de Deus estava em ruínas, profanado com altares a deuses pagãos. A palavra de Deus, o livro da lei, estava literalmente perdida. Nabucodonosor vivia no orgulho, Amós no deserto. Josias vivia em meio ao entulho espiritual de gerações passadas. Ele era um jovem rei em um trono manchado pela idolatria. Você já se sentiu preso às consequências dos pecados de gerações anteriores, lutando para limpar a bagunça espiritual que herdou? Neemias, que também encontrou Jerusalém em ruínas e chorou pela condição de seu povo, assumiu a responsabilidade de reconstruir. Qual entulho espiritual em sua vida ou em sua comunidade precisa ser removido para que o templo do seu coração possa ser restaurado? A aventura de Josias começa com uma decisão simples e prática. 2 Reis 22 nos diz que, no 18º ano de seu reinado, aos 26 anos, ele decide agir. Ele envia seu escrivão, Safã, ao templo com uma ordem: pegar o dinheiro que foi coletado e entregá-lo aos carpinteiros, construtores e pedreiros para repararem as fendas da casa. A chamada não foi uma visão celestial. Foi um ato de mordomia e zelo pela casa de Deus. Moisés foi chamado por uma sarça ardente. Josias foi chamado por uma necessidade prática. Às vezes, o caminho para o avivamento não começa com uma experiência sobrenatural, mas com a decisão de consertar o que está quebrado e colocar a casa de Deus em ordem. Qual é a primeira reforma prática que Deus está te chamando a fazer? Neemias, organizando os trabalhadores para reconstruir o muro, nos lembra: o avivamento muitas vezes começa com trabalho duro, organização e boa administração dos recursos de Deus. Comente Templo Restaurado se você se compromete a colocar em ordem a casa de Deus em sua própria vida. A recusa do chamado na jornada de Josias é a apatia e a ignorância de toda a nação. Por mais de 50 anos, ninguém se importou com a lei. Os sacerdotes ministravam sem ela. O povo adorava sem conhecê-la. A recusa não foi de Josias, mas do sistema inteiro que havia se acostumado a viver sem a palavra. O maior obstáculo para um avivamento não é a oposição, mas a indiferença. O sacerdote Eli, que era complacente com o pecado de seus filhos. A geração de Josias, que era complacente com a ausência da palavra. Eles não eram contra Deus, eles simplesmente não o conheciam como deveriam. Você já se viu em um ambiente cristão onde a Bíblia é honrada, mas não lida?
onde a religião é forte, mas a revelação é fraca. A igreja de Laodiceia, que se achava rica e não precisava de nada, mas era pobre, cega e nua aos olhos de Cristo, nos alerta. A apatia espiritual é um dos estados mais perigosos. Lembro de um testemunho. Eu cresci na igreja, mas a Bíblia era só um livro na estante. Eu não tinha ideia do poder que estava perdendo. Minha vida só mudou quando, como Josias, eu encontrei a palavra de verdade. O encontro com o Mestre é o clímax da reforma. Ilquias, o sumo sacerdote, diz a Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Este não era um livro qualquer, era provavelmente o livro de Deuteronômio, o coração da aliança de Deus com Israel, contendo as bênçãos da obediência e, crucialmente, as maldições da desobediência. O Mestre, a própria voz de Deus, estava prestes a falar a uma geração que estava surda. Samuel ouviu a voz de Deus no templo. Ilquias encontrou a palavra escrita de Deus no templo. O maior encontro que podemos ter com Deus hoje é através de sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro de histórias, é a voz viva do Mestre. Quando foi a última vez que você encontrou a palavra de Deus como se fosse a primeira vez? A redescoberta da palavra no tempo de Esdras, que também levou a um grande arrependimento e renovação da aliança, nos mostra. O verdadeiro avivamento sempre começa com um retorno radical à palavra de Deus. Se você crê no poder transformador da palavra de Deus, siga este canal e comente. A palavra é a minha luz. Josias cruza o limiar do avivamento no momento em que ouve as palavras do livro. Safã o lê na presença do rei. E a reação de Josias não é de curiosidade intelectual, mas de quebrantamento total. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Este ato era a mais profunda expressão de luto, horror e arrependimento. Ele percebeu pela primeira vez o quão longe seu povo estava de Deus e o terrível juízo que mereciam. Isaías gritou: ai de mim, ao ver a santidade de Deus. Josias rasgou suas vestes ao ouvir a lei de Deus. O limiar para o avivamento é o quebrantamento genuíno diante da verdade da palavra. Não é concordar com a cabeça, mas ser atingido no coração. A palavra de Deus já te levou às lágrimas? O arrependimento do povo de Nínive após a pregação de Jonas, que se cobriu de saco e cinza, desde o rei até o menor, nos ensina. O verdadeiro arrependimento é uma resposta visceral à palavra de Deus. Toque na tela, agora, ou digite coração quebrantado, como um sinal de que você se abre para ser confrontado e transformado pela palavra. A prova agora era saber se havia esperança. Josias não age sozinho. Ele envia seus mais altos oficiais, seus aliados, para consultar ao Senhor. E eles não vão a um profeta famoso, mas a uma mulher, a profetisa Hulda. O inimigo era a terrível sentença escrita no livro. A prova era buscar a palavra viva de Deus para entender a palavra escrita. O rei Josafá, antes da batalha, buscou a palavra de um profeta. Josias, após ouvir a palavra, busca a confirmação de um profeta. Um verdadeiro líder humilde não confia apenas em seu próprio entendimento, mas busca conselho divino. E Deus usa quem Ele quer. Débora, a juíza e profetisa que liderou Israel, nos lembra: Deus sempre usou homens e mulheres cheios de seu espírito para guiar seu povo. Mas o que a profetisa diria? Haveria esperança? Ou o juízo já estava selado? A resposta de Hulda foi dupla, contendo tanto a sentença quanto a misericórdia. Você tem o hábito de buscar conselho sábio e profético antes de tomar grandes decisões? A escuridão é a primeira parte da profecia de Hulda. Ela confirma os piores medos de Josias. Sim, o juízo escrito no livro virá sobre Jerusalém. Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses. A sentença estava decretada. A nação como um todo colheria as consequências de décadas de idolatria.
A escuridão era a certeza da destruição futura. A profecia de Amós sobre a destruição de Israel. A profecia de Hulda sobre a destruição de Judá. A escuridão é a realidade de que o pecado coletivo tem consequências coletivas e que a paciência de Deus, embora longa, tem um limite. A destruição de Jerusalém em 70 d.C., prevista por Jesus, nos lembra: a rejeição contínua da palavra e dos profetas de Deus inevitavelmente leva ao juízo. Se você crê que o arrependimento é a única forma de escapar do juízo de Deus, curta este vídeo agora como um testemunho dessa verdade. A provação suprema é a segunda parte da profecia de Hulda, a parte que contém a esperança. Ela diz a Josias da parte de Deus: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi. Portanto, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. A prova suprema de Josias foi crer que seu arrependimento pessoal poderia poupar sua geração de ver o juízo. A intercessão de Moisés, que poupou o povo da ira imediata de Deus, o arrependimento de Josias, que adiou o dia do juízo. A prova é que o quebrantamento de um líder pode criar um guarda-chuva de misericórdia sobre seu povo. O arrependimento de Nínive, que adiou o juízo profetizado por Jonas, nos ensina: Deus sempre responde ao coração quebrantado e contrito, e sua misericórdia triunfa sobre o juízo. A resposta de Hulda foi a chave. O juízo viria, mas por causa do coração terno de Josias, não em seus dias. A misericórdia encontrou um homem através do qual ela poderia operar. Repita comigo: meu arrependimento pode mudar a história da minha geração. A recompensa da fé de Josias foi um avivamento sem precedentes. Ele não guardou a palavra para si. Ele reuniu todo o povo no templo, desde o menor até o maior, e leu para eles todas as palavras do livro da aliança. E ele fez um pacto diante do Senhor, de andar segundo os seus mandamentos, e todo o povo concordou com o pacto. Ele então liderou uma reforma radical, destruindo todos os ídolos, altares e práticas pagãs de toda a terra. Josué renovando a aliança em Siquém, Josias renovando a aliança em Jerusalém. A recompensa de um coração avivado é o contágio desse avivamento para outros. Um verdadeiro avivamento sempre leva à ação reformadora. A pregação de Pedro no Pentecostes, que levou quase 3.000 pessoas ao arrependimento, nos lembra: um coração incendiado pela palavra e pelo Espírito tem o poder de incendiar outros. A reação de Josias que todos precisamos aprender? Quebrantamento pessoal, busca por confirmação, responsabilidade corporativa e ação radical. Esse é o ciclo do verdadeiro avivamento. Comente: avivamento começa em mim, para se comprometer a ser um agente de reforma em sua esfera de influência. O caminho de volta ao coração da adoração foi a celebração da Páscoa. Após a purificação da terra, Josias ordena uma celebração nacional da Páscoa. E a Bíblia diz em 2 Reis 23:22: porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta desde os dias dos juízes, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Foi a maior festa de adoração em séculos. Davi trazendo a arca de volta para Jerusalém com grande alegria. Josias restaurando a celebração da Páscoa. O caminho de volta da apostasia sempre culmina em uma restauração da adoração verdadeira, centrada nos grandes atos redentores de Deus. A celebração da festa dos tabernáculos no tempo de Neemias nos lembra: o avivamento sempre resulta em uma alegria contagiante, na adoração e na obediência. A ressurreição de Josias e de sua geração é selada com um dos maiores elogios da Bíblia, 2 Reis 23 e 25. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças,
conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. O homem que herdou o pior dos reinos se tornou o melhor dos reis. A identidade de Jacó foi ressuscitada de enganador para príncipe. A identidade de Josias foi ressuscitada de herdeiro da apostasia para o padrão de rei ideal. A redescoberta e a submissão à palavra de Deus podem reescrever completamente a sua história e o seu legado. Josias foi o maior reformador, mas Cristo é o único redentor perfeito, o rei que cumpre a lei perfeitamente em nosso lugar. O elixir, o segredo eterno da reforma de Josias, é assustadoramente simples. O poder da palavra de Deus, quando encontrada, lida, ouvida e obedecida. O elixir é a verdade de que um único livro pode transformar um homem, e um único homem transformado pode transformar uma nação. A palavra de Deus não é apenas um registro histórico. É viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada. A lição de Daniel foi a consagração. A lição de Josias é a centralidade da Escritura. Ele nos mostra que todo avivamento pessoal e corporativo na história sempre foi precedido por um retorno radical à palavra de Deus. A grande comissão inclui ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não podemos guardar o que não conhecemos. O discipulado começa com a palavra. Irmão, irmã, a palavra de Deus em sua casa, em sua igreja, está coberta de poeira? Tornou-se um objeto de decoração? Ou ela ainda é o fogo que consome, a espada que divide, o prumo que alinha sua vida? Eu era um cristão de rotina. Lia minha Bíblia como uma obrigação. Até o dia em que um versículo saltou da página e, como aconteceu com Josias, ele me quebrou. Eu vi minha própria condição à luz da santidade de Deus. Aquele quebrantamento foi o início do meu verdadeiro avivamento pessoal. Não teremos avivamento em nossas nações até que tenhamos avivamento em nossos corações. E não haverá avivamento em nossos corações até que a palavra de Deus seja redescoberta, lida com um coração aberto e obedecida com coragem radical. É hora de tirar a poeira da sua Bíblia e deixar que ela leia você. O Espírito Santo está soprando sobre a sua igreja um vento de reforma. Ele está cansado da nossa religião superficial. Ele está procurando por Josias, líderes e leigos, jovens e velhos, que terão a coragem de redescobrir a verdade, se arrepender profundamente e liderar uma reforma de santidade e justiça, começando em sua própria casa. A jornada de Josias, de um rei em um trono em ruínas, a um reformador que salvou sua geração, é o maior testemunho do poder de um livro, a Palavra de Deus. Que possamos, como ele, encontrá-la, lê-la, chorar por ela e obedecê-la, para que o avivamento venha. Se esta mensagem incendiou seu coração com um desejo por avivamento, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque nossa missão é trazer a palavra de Deus do esquecimento para o centro de nossas vidas. Que o epitáfio de Josias possa, de alguma forma, ser dito sobre nós, que nos convertemos ao Senhor com todo o nosso coração, alma e forças, conforme toda a sua palavra. Compartilhe este vídeo com o líder da sua igreja, com seu grupo de estudo. Vamos começar um movimento de volta à palavra e comente abaixo: Igreja Avivamento pela Palavra, para declarar seu compromisso com a Escritura. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. 2 Reis 20 e 2:11.